meninas! Hoje a gente vai gravar mais um vídeo de café aqui na minha cama. E hoje nós temos uma convidada especial que está atrás da câmera, que é minha cunhada. Ela já esteve atrás da cama, atrás da cama, atrás da câmera em outros momentos. O que eu vou fazer? Eu vou falar com ela e conversar com vocês. Tô sem roteiro, mas tenho uma ideia do que eu vou falar hoje. Vou falar com vocês sobre uma coisa que tem permeado o meu fim e meu início de ano. O título desse vídeo é sobre uma fome que eu tenho sentido nos últimos meses. Eu tenho falado muito com a minha terapeuta sobre uma fome que eu tenho sentido, assim, avassaladora de viver. E aí que tá a estrutura desse vídeo aqui. O que acontece? Eu não sei exatamente qual foi o momento que eu comecei a sentir isso, mas ao longo dos meus anos de terapia, eu sempre trouxe coisas palpáveis para serem explicadas, vazios que eu sentia em relação ao outro, em relação a mim, tentando entender o porquê que eu sentia determinadas coisas ou porquê que eu me comportava de determinada forma. Mas nos últimos tempos, eu tenho sentido uma coisa vindo de dentro de mim, assim, meu Deus, eu preciso que isso aqui seja preenchido o mais rápido possível, porque eu não vou conseguir continuar os meus dias se eu não tiver preenchendo isso aqui. E eu achava que era um vazio, mas não é um vazio, gente. É só uma fome de estar vivo. Vou dar um exemplo para vocês de um livro muito conhecido por vocês, provavelmente, que é A Parte que Falta, Encontro Grande Ó. O primeiro livro é o seguinte, a gente começa com um círculo que tem um espaço vazio nele. Ele começa a girar, rodopiar lá, dizendo, procura a parte que falta em mim, procura a parte que falta em mim. E depois ele vai rolando, e encontra finalmente a parte que falta nele. Quando ele encontra essa parte que falta, ele começa a perceber que tinham muitas outras coisas boas durante o trajeto que ele rodava que não conseguiam ser mais realizadas enquanto tinha esse pedaço ocupando esse vazio dele. Ele basicamente entende que ele não precisa mais daquele pedaço que falta nele, deixa o pedacinho no chão e vai rodopiando pro resto do livro e acaba o livro mostrando que nem sempre a gente precisa preencher a nossa falta com uma parte de outro. Aí vem a parte 2 do livro, que é basicamente a parte que preenche o outro, tá lá esperando outra pessoa que precisa ocupar um vazio. O ponto é, ao longo da minha vida e a minha trajetória desses últimos anos, principalmente a terapia, eu sempre questionei sobre o fato de eu ser totalmente encaixável em qualquer tipo de espaço vazio que tenha em outras pessoas. Então, eu estou pronta para entrar no espaço vazio, sempre. E seja lá como for o seu espaço vazio, eu consigo caber nesse espaço. E ao longo do livro, da parte 2, esse espacinho aqui fica lá esperando e ninguém chega para ele poder preencher esse espacinho vazio. Só que ele não tem forma pra girar e ele fica paradinho ali. Ele tá ali paradinho até que vem alguém, que é o grande ó, que é um círculo totalmente preenchido. E ele pergunta, será que eu posso caber em você? E ele diz, não tem parte nenhuma que falta. E aí ele vai embora. E aí, de repente, esse aqui percebe, meu Deus, eu vou ficar aqui pra sempre. E aí ele começa a tentar chegar em algum lugar. E aí ele começa a pular, e começa a quebrar esquinas. E aí, daqui a pouco, ele começa a girar, e daqui a pouco ele se torna um círculo. E agora ele também está completo. Mas para ele estar completo, ele teve que aparar todas as arestas dele e agora ele estava totalmente preenchido. Essa é a sensação que eu tenho. É que nesses últimos 2 meses, eu não aguentava mais ser a parte que faltava no outro. Porque quando esse espacinho que preenche o buraco do outro está esperando alguém tirar ele desse lugar, ele só está vivendo para servir o espaço que falta no outro. Ele nunca ia construir a própria trajetória. Ele só sai do lugar quando o outro pega ele e rodopia e leva ele para qualquer outro lugar. Esse é o lugar da vida. Você não tem quem te tire dessa zona, você não vive, você só preenche. Isso é muito ruim, por quê? Porque aí a gente tá reclamando de onde o outro tá levando, só que a gente não tá saindo do lugar. A gente só tá deixando o vento levar. A gente só tá deixando o outro levar. A gente só tá deixando o espaço vazio do outro dizer para que a gente serve. Então, um profissional, por exemplo, eu queria trabalhar com tal coisa, mas aí essa pessoa precisa muito de mim nessa determinada área. E aí eu me torno pessoa apta para cumprir aquela função, porque aquela pessoa precisa muito de mim. Por exemplo, num senso familiar, eu tenho várias pessoas que precisam muito de ajuda e eu tô sempre apta a ajudar todo mundo, mas nunca apta a ajudar a mim. E aí eu reclamo, tipo assim, nossa, eu não cheguei em tal lugar, eu não fiz tal coisa porque eu tava tentando ajudar o outro, eu tava ocupada fazendo tal coisa. Você tá só na vida do outro. E é aí que vem a fome. A fome de viver aquilo que foi feito só pra mim, que só eu me encaixo. E às vezes preencher esse lugar vai me gerar dor, vai gerar muito desconforto. Porque, pensa naquele triângulo, provavelmente foi um grande esforço para ele conseguir dar o primeiro impulso, para fazer o primeiro rodopio, e ele não tem nem forma para isso, gente. Aí ele, com atrito, foi aparando as arestinhas dele, entendeu? E isso acontece quando eu tenho fome de viver, eu vou ter que dar conta de construir minha própria vida.
Eu vou ter que dar conta de, às vezes, aparar as arestas aqui. Ou ter que aprender a lidar com os meus próprios vazios. E às vezes dizer pro outro que eu não preciso estar preenchendo ele, nem ele precisa me preencher. Porque olha só, o grande Ó também teve muita coragem, né? Porque provavelmente, antes dele chegar nessa forma, ele teve que rodopiar e agora ele precisa dizer pro outro, tipo assim, eu não preciso de você, eu não tenho falta nenhuma de nada. Eu tô totalmente completo. Mas se você quiser, você pode me seguir aqui. Foi bastante corajoso. E aí tem um negócio, fome de vida. Fome de vida tá totalmente atrelada à coragem. Pra viver, você precisa de coragem. Coragem não alimenta fome. Só gera mais fome. Quanto mais eu realizo coisas, mais vontade eu tenho de construir tudo que eu não construí até aqui. Uma coisa pra vocês. Muito delicada. Eu sempre pensei no meu casamento como algo que me faria muito feliz. Ou a maternidade também seria uma coisa que me realizaria muito. Não é que não me faz feliz, me faz muito feliz, mas não me preenche. Assim como eu imagino que a maternidade não vai me preencher. Eu sempre tive muito medo de entrar num lugar onde, por semelhante a pessoas próximas a mim, que tinham uma certa frustração em relação à vida, por não ter vivido aquilo que ela tinha o potencial de viver. Ela se colocou à disposição de todos. Mas provavelmente isso não preencheu ela, porque os sonhos das pessoas podem ir muito além da maternidade do casamento. Às vezes, eles ficam só sendo sonhos. O sonho, não necessariamente ele vai se realizar sozinho. A gente vai precisar construir ele de alguma forma, sabe? Tem uma coisa que eu tenho medo nessa vida, é de morrer sonhando, de não realizar as coisas. Nos últimos tempos, quando eu falo sobre esse desejo de viver, eu tenho também colocado em xeque o meu lugar, tanto como esposa, quanto futura mãe, para eu entender até onde essas coisas de fato me preenchem. Elas sempre vão deixar muitos vazios. Elas são só uma das versões que eu tenho na minha vida, sabe? Aí eu acho que é onde nasce a grande questão do vazio, principalmente na vida adulta. Por quê? Porque a gente às vezes acha que o trabalho vai preencher a gente acha que o casamento, a maternidade, alguma coisa vai preencher esse vazio todo que a gente tem. E aí a gente fica o tempo todo com aquela fome, com aquele desejo de ter. E aí entra muito bem aquela frase de Schopenhauer: oscilação entre o desejo e o vazio. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente está sempre desejando, ansiando esse próximo lugar que a gente vai ter, que às vezes é um casamento, às vezes é uma promoção no trabalho, às vezes é o filho. E aí, quando a gente tem, a gente começa a sentir o tédio de possuir aquele algo e nada tá completo. E é a grande questão de você entender e se conhecer, sabe? Porque às vezes existe um propósito dentro da gente que pulsa assim, ó, a vida inteira dentro da gente. A gente sabe que a gente tem potencial para realizar aquilo, não só porque a gente tem talento, mas porque a gente foi designado para viver essa vida que às vezes a gente sonha. A Bíblia fala sobre Deus ter colocado no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas eu acredito que a eternidade, ela também está acontecendo no agora, sabe? E a eternidade, ela vai se cumprindo ao longo das nossas vidas e ao longo da trajetória da humanidade com a realização das pessoas até o cumprimento. E eu acredito que Deus também designou, junto com a eternidade, algo que você precisa cumprir nessa vida para colaborar para esse fim. De repente é isso que pulsa dentro da gente. A gente vai se ocupando de outras coisas e se dispersando da vida de forma que a gente não vive. Por exemplo, eu tenho que gravar esse vídeo. Dificilmente eu gravaria esse vídeo se a Declara não estivesse aqui. Por quê? Porque eu provavelmente estaria atolada de coisas pra fazer. Por exemplo, às vezes tem coisas dentro de casa que eu olho e falo, caramba, eu preciso fazer isso aqui. Ih, meu Deus do céu, tem outra coisa aqui. Aí às vezes aparece uma coisa da empresa que eu preciso realizar. Só que, de repente, é só uma falta de prioridade, né? Aí, não necessariamente é porque aquela coisa é urgente, eu preciso fazer. Mas é porque ali eu, de alguma forma, me sinto útil e preenchendo o espaço que aparentemente está vazio. Mais fácil eu preencher esse espaço que está vazio, que precisa que alguém faça aquilo dali, do que eu vir aqui e, de alguma forma, passar pela dor de construir alguma coisa. Porque gravar um vídeo pro YouTube é a construção de um sonho, de uma realização. E que muitas vezes me coloca em um lugar muito desconfortável. Porque sentar aqui e falar essas coisas que eu tô falando não é confortável. Ficar tirando ideia da cabeça não é nada confortável. Me colocar num lugar onde eu posso receber julgamento. Mas tá falando, faz muito sentido, porque às vezes a gente usa uma produtividade ordinária pra esconder uma procrastinação extraordinária. Exatamente. Que a gente tá produzindo em casa, no seu caso, tipo, produzindo constantemente, pra esconder, na verdade, que você não está produzindo o que você deveria estar. Sim. Porque você tá tomando o lugar de pessoas que ou qualquer pessoa poderia fazer. Não é todo mundo que pode assumir o seu canal e gravar um vídeo por você. Mas qualquer um pode lavar o seu prato. Mas quando eu lavo o prato, eu encaixo certinho no lugar de esposa. E aí, tipo assim, o vazio que tá aqui, especificamente nessa cama, ninguém tá chegando. Tipo
Tipo assim, se eu não estiver gravando, ninguém tá nem aí se eu estiver gravando. Tipo, só é pra mim, entendeu? E aí, essa função de vir aqui gravar não é eu preenchendo um vazio, é eu tentando ser completa. E aí, esse é um movimento que eu tenho feito nos últimos tempos, tentando ser completa em quem eu sou. Eu tô gravando vídeos e eles não têm a visualização que normalmente um vídeo super viralizado tem. Mas, até chegar nesse lugar, vai ser eu e eu. Assim, vai ser eu e eu aqui com a câmera, eu e eu construindo minha marca de roupa até ela ser uma grande marca de sucesso. Porque se eu não for disciplinado com a construção do meu sonho, não vai fazer diferença nenhuma pra ninguém, só pra mim. O objetivo desse vídeo seja convidar vocês pra começar a parar as suas arestas, deixar de ser o espaço que falta no outro pra ser o espaço completo, totalmente preenchido por você. E de forma alguma isso vai tirar você da vida do outro. A gente tem que parar de tentar ser suficiente pro outro e começar a ser suficiente pra gente primeiro. Porque ó, o pedacinho tava doido pra caber em qualquer lugar. Tava. Independente de que eu fosse. Porque ele queria ser suficiente. Só que ele não enxergava porque ele já era suficiente pra ele mesmo. Caramba, é verdade. O pedacinho, ele era suficiente do tamanho dele, né? Porque o grande, a bolona que pegava o pedaço que faltava, ele era bem grandão. E ele era bem pequenininho. No momento que ele começou a parar as arestas, ele ficou menor ainda. Mas, tipo assim, era o suficiente. Era o tamanho exato que ele precisava ter. Porque às vezes a gente quer se comparar a uma pessoa sem saber também a trajetória daquele grandão. Você pensa, o tamanho da aresta que o outro teve que parar. Nossa, é verdade. Eu tenho sentido isso agora, mas eu me lembro que no meu primeiro ano de terapia, a minha terapeuta me perguntou uma frase que ecoa todos os dias da minha vida, desde que ela fez essa pergunta. Ela me perguntava assim, quando você vai começar a viver? Eu já tinha, sei lá, 22 anos. E é isso que é a fome, sabe? Que eu sinto e que eu acredito que vocês também sintam. A fome de entender quando eu começo a viver a minha vida. Quando eu, de fato, começo a viver. Ah, essa frase, eu acho que esse encaixe que essa avó falou, né? Que é, a gente não pode acrescentar nem um dia mais na vida. É assim, a gente não pode acrescentar mais tempo à nossa vida. Mas a gente pode acrescentar a vida ao tempo que a gente resta. Exatamente. Todo mundo tem um tempo determinado. E não necessariamente a gente tem mais 60, 50 anos, sabe? Mas que a gente possa viver, de fato, os dias que nos restam, já que a gente não sabe quantos são. E acrescentar cada dia mais vida ao nosso tempo e aos nossos dias. E dormir com a sensação assim, hoje eu vivi tudo que eu precisava viver nesse dia, sabe? Gente, eu espero muito que esse vídeo faça de alguma forma sentido pra vocês, sabe? Nesse vídeo mesmo, deixa alguma sugestão aqui pra gente conversar, porque tá me faltando ideia, viu? Mas eu quero gravar um vídeo desse aqui toda semana a partir de agora. Se Deus quiser, o Senhor vai me abençoar, me dar sabedoria pra eu sempre trazer uma ideia nova e eu ter conversa pra jogar fora com vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.